Finalmente, Mob está começando a reagir em meio a essa sua transformação na segunda temporada. E ele começou a priorizar os seus sentimentos e as suas vontades, batendo de frente contra os abusos do Arataka Reigen, que é um personagem que precisava se transformar. E nesse episódio já tivemos um começo dessa transformação, que continuará aí no episódio 7 da segunda temporada. Vamos analisar esse episódio todinho para vocês agora e teorizar bastante sobre o futuro de Mob. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, e também de visitar o site aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes para você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Também ouve o nosso podcast. Olha, galera, tivemos um prólogo nesse episódio 6 da segunda temporada de Mob, mostrando o passado do Arataka Reigen. Ele aparentemente era um cara do telemarketing, bastante solitário, vivia a vidinha dele, e a gente sabe até onde ele chegou, né? Ele conheceu o Mob, isso já é um fato conhecido da primeira temporada, e aí ele foi expandindo os seus negócios paranormais. E aí a gente vai acompanhando, depois da abertura, a vida do Mob, como ele vai se dando bem com a galera, ele tá se esforçando, o Covinhas tá analisando aquilo tudo, é mais um que quer roubar meu emprego, o Covinhas, né, analisando. Quem quer analisar sou eu, irmão, aqui no All Blue. O cara tá lá conseguindo fazer os marinheiros e todo mundo ficando orgulhoso do Mob ali no grupo de ginástica, né, da escola do Mob. E tem uns aniversariantes aí, pô, vamos comemorar o aniversário da galera. Pô, muito massa você ver o Mob saindo, comendo um hambúrguer, uma batatinha, com todo mundo lá, rodeado de amigos. A galera, cada um tem seus próprios interesses, são interesses divergentes em relação aos interesses do Mob. Por exemplo, a galera da academia é toda monstrona, mas eles se dão bem com o Mob, eles querem bem ao Mob, sabe? É massa, eles querem a evolução do Mob naquele aspecto. A menina também do clubinho paranormal, ela é toda interesseira assim, só que ela também curte o Mob e tal. A galera tem um jeito genuíno de se expressar um para com o outro. É muito diferente a amizade do Mob com essa garota do clube paranormal do que a amizade dele com o Reigen. O Reigen é abusivo. E esse episódio foi muito importante, galera, porque ele foca nisso. Eu precisava muito comentar sobre o Arataka Reigen especificamente pra vocês. Eu vejo gente nos comentários: ah, você deveria ter se acostumado já com o jeito do Reigen. Não dá pra se acostumar. Isso é um relacionamento abusivo, quer você queira, quer não, velho. Tá provado aí em Mob. O Reigen usa o Mob em benefício próprio. Se você não tá conseguindo enxergar isso, reveja Mob todinho, porque você tá vendo errado. Então esse episódio nos mostra que o Mob precisava reagir, e foi isso que aconteceu. O Reigen liga pra ele em meio a essa comemoração. O Mob ainda ia pro karaokê com seus amigos, e aí, pelo menos o Mob lanchou, né? E aí o Reigen: ó, Mob, tô precisando de tu. E aquelas desculpas, né? Aquela enganação, aquela mentira: não tô podendo usar meus poderes. Não tem poder nenhum, babaca. E aí o Mob vai lá e fala: ó, disse pra tu não me ligar aqui do nada, pedir esses trabalhos, esses serviços do nada. E vocês viram o momento de tensão que foi pro Mob? Ele fica suando porque ele tá batendo de frente com alguém. Não é do Mob, o Mob sempre obedece, sabe? Ele não questiona muito, ele começou a questionar agora. Só que ele entra num estado de nervosismo muito grande, até que ele vai lá e exorciza um espírito, que é muito engraçado. É um cara que ele bateu de cabeça num tofu congelado, velho. Tem um bloco de gelo aqui na cabeça dele, ele lá assustando a galera. Os fantasmas aí, né? Os espíritos do anime de Mob são muito criativos, velho. E aí o Reigen, ele tá lá andando de boa, depois desse trabalho completado aí, o Mob para. E esse é um grande momento de virada na série. Eu sei que todo mundo quer ver o Battle Shonen paranormal de Mob, mas esse foi um dos episódios, um dos acontecimentos mais importantes na obra. O Reigen pergunta: e aí, Mob, o que é que deu? Por que tu parou? E aí o Mob repete: ó, não me chama assim do nada. Por favor, já te pedi isso inúmeras vezes. E aí o Reigen: pô, mas como assim? Tu tá sendo útil pro mundo. Vê a mentira, a enganação, deixando o Mob com a cabeça de cavalo, né? Com as rédeas assim, pra você não conseguir ver o mundo. E aí o Mob: pô, eu quero que tu saiba que eu tenho uma vida também, eu tenho escola, eu tenho meu círculo social. E aí o Reigen: como assim, Mob? Círculo social e tal, para com essa vidinha besta e tal, vem fazer uma diferença mesmo. Aí o Mob fica bolado, pô. Como assim?
vidinha besta. Não tem nada a ver isso que tu tá falando, pô. Então é massa como o Mob fala, eu acho que a gente devia dar um tempo nessa relação aí. Não me chama mais, certo? Quando tu tiver esses assuntos. É massa que você vê que o Reigen, a fonte de grana do Reigen é um Mob, então ele já fica suando frio. Eita, eu acho que falei demais pro menino, né? Eu acho que eu fui muito incisivo aqui nos meus comentários. Então, a gente vê uma transformação do Mob, finalmente, porque era isso que estava acontecendo na primeira temporada. O Mob é grato ao Reigen naquele último episódio, por ele ser seu mestre, por ele ter sido uma pessoa que o acolheu. Mas esse é o Mob vendo o lado positivo numa relação interpessoal que ele tem. Só que ele não sacava que a relação era abusiva. Certo? Porque isso é um fato, quer você queira, quer não. E aí é massa você ver no episódio a transformação dos dois personagens. Porque o Reigen, ele tava meio que parado como abusador. E o Mob agora ele vai evoluindo, ele tá dando vazão às vontades que ele tem. Isso é muito importante, galera. Olha, várias vezes na minha vida, não tô falando de relacionamento abusivo, mas em questão de escolhas. Que você, por exemplo, vamos pra uma baladinha, vamos pra uma festinha, velho, eu não sou muito de festinha, certo? Apesar eu gosto às vezes e tal, mas eu começava a ver, pô, o que a química do meu corpo vai me trazer de felicidade? Eu ir pra essa festinha ou ficar jogando videogame em casa? Eu sei que às vezes a gente tem que se forçar e tal, a gente não pode ficar, tipo, num eremita demais, sabe, morando no quarto, certo? Eu acho muito importante a gente sair, mas eu acho que o que eu tô querendo dizer é que a gente tem que respeitar muito as vontades da gente. E o Mob tá aí lendo um livro, tá jogando videogame com seu irmão, tá indo pra um karaokê com seus amigos, enquanto isso o Reigen tá fazendo o quê? Pensando que o Mob tá na pior e que já vem me procurar. O Reigen, ele se acha demais, ele acha que ele chegou no nível de manipulação com o Mob, que o Mob vai voltar atrás, mas o Mob tá vivendo a vida dele, tá treinando, tá estudando, tá dando vazão às suas atividades preferidas, que ele gosta, que ele se sente completo. Ele fala no primeiro episódio dessa temporada, eu vou começar mais a escutar os meus sentimentos. E a gente vê episódio a episódio o Mob numa crescente nesse tipo de transformação. É muito interessante, eu comentei exatamente isso lá no Twitter, de que o Won, o autor, com uma premissa simples, é mais um herói overpower dele, que nem o Saitama em One Punch Man. Então ele vem com uma premissa simples, mas trata assuntos tão importantes. O Saitama, ele já tem uma vida profissional, só que aqui no caso o Mob é um estudante. Então o Won, ele trabalha dinâmicas diferentes. Isso é muito interessante da gente ver, pô. Quantas pessoas não podem estar num relacionamento abusivo desse, sabe? No caso, esse relacionamento do Reigen, ele trabalha em exploração do trabalho infantil aqui, enganando o Mob, que é um pouco bobo, que está se libertando dessas amarras da bobeira, né? Mas a gente vê isso em relacionamento, casais, amigos também, tem essa coisa aí, né? Então é bem legal a gente sempre estar de olho aberto, né? Entrar em paranoia. Mas saber, pô, isso tá me fazendo bem, o seu corpo sente, o seu corpo lhe comunica, como o corpo do Mob tá comunicando agora. E eu achei massa os foras que o Covinhas deu no Reigen. Que o Reigen fala, não, essa vidinha medíocre aí do Mob, já ele volta, e o Covinhas, meu amigo, ele tá muito bem, viu? Eu acho que ele não vai voltar nem tão cedo e tu vai ficar aí sozinho. O Reigen é tão filho da mãe que ele faz um discurso e você vai querer estar acompanhando a vida de um menininho que ficou agora vivendo uma vida normal. É o Covinhas. Voou. Boa sorte aí. Beleza? Você vê que o Covinhas, ele se preocupou bastante com o Mob nesse arco do Mogami Cage. Até porque o Covinhas também teve suas tretas particulares com o Mogami Cage. Mas ele tem uma relação de respeito com o Mob. Ele é perigoso. Ele é um abusador em potencial ali, o Covinhas. Mas o Reigen é explícito, velho. Você vê pelo discurso dele para com todo mundo. Ele engana cliente, ele engana o Mob, ele quis enganar o Covinhas, ele sai enganando todo mundo, sabe? E aí é muito legal nesse episódio quando o Reigen chega no seu AP e senta lá e vê que ele tá sozinho, pô. Que ele não tem ninguém. Por quê? Porque ele não soube construir suas relações interpessoais. O Mob, ele procurou ser o mais positivo possível com o Reigen, e o Reigen, tendo a faca e o queijo, não quis cortar, velho, porque ele teve um Mob na vida dele, ele poderia tratar o menino bem. O Mob fazendo esse trabalho pra ele, o Reigen nem pagava o menino. Já tá errado usar o Mob pra esses fins. E ainda vai lá e dá 100 ienes pro menino.
Pera aí, velho, é absurdo. No caso do Mogami Cage, o Reigen até falou, hein, não, vou te pagar um extra dessa vez. Extra, caramba, é o dinheiro que o mob sempre merecia. E aí, o Reigen, ele vai no Friendbook, que é o Facebook aí do mundo de mob, e ele, opa, tem uma mensagem aqui pra mim. É o Friendbook dizendo, é o seu aniversário. O Reigen esqueceu do aniversário dele. Você vê que o Reigen, ele tem uma falta de amor próprio absurda. É por isso que ele foi por esse caminho errado de ser abusador também. Porque ele não tem amor próprio. O cara esqueceu o aniversário, é muito louco você esquecer o seu aniversário, galera. Às vezes pode nem ser um caso de amor próprio, tem gente que não liga, mas o Reigen, pelo visto, liga aqui. Então ele tem uma outra sinalização, veja seus amigos que desejaram um feliz aniversário. Puf, ele clica, ninguém. E aí chega um e-mail da mãe dele só falando, né, parabéns, como é que tá o trabalho, indicando ele aí pra um curso e tal, IT, um negócio assim. Aí o Reigen fica, véi, minha vida tá toda errada. E ele pelo menos entra num momento de reflexão, e na metade final do episódio, quando o mob vai vivendo a vida dele, o Reigen, ele começa num ponto de ignição pra evoluir. Primeiro ele vai num bar onde só tem perdedor, e eu adorei como o One, o autor, define perdedor, que é uma galera que vai pra esquema de pirâmide e cultos falsos. Essa aí foi uma alfinetada social incrível do One. E eu não poderia concordar mais, velho. Muito massa. Então, o One é genial, velho. A narrativa, a maneira como ele se comunica com o seu público, com o fandom da obra, né? Com quem tá lendo, não precisa ser fandom. Quem tá lendo Mob, eu acredito que o One faz a galera refletir. Isso é muito legal. Então, o Arataka Reigen, ele começa, não, vamos viver a vida agora de uma maneira mais certa. Ele vai embelezando a cidade, ele vai catando os lixos. É engraçado que ele vomita com drink sem álcool, velho. Como assim? Pra você ver como tava o psicológico do Reigen. Pensou que tava bêbado ali, não bebeu coisa nenhuma, velho. E aí você vê que ele começa a dar cursos e tal. Acho que ele virou coach, né? Essa geração de coach aí que eu desconfio total. Cultos falsos. E aí, bom, o cara exorciza um videogame, vai ficando famoso, e você vê que o nível de popularidade do Reigen chega em 100%. Eu adorei essa brincadeira aí do anime. Até que ele é convidado pra ir pra TV. Você vê que é um cara meio malicioso. A princípio eu tava achando que o cara que convidou só queria explorar o Reigen pra ganhar audiência, porque o Reigen fica famoso aí, né? Só que o mestre do Shinra, o Jodo Kirin, tá nesse programa. Aí você já fica pensando, eita, será que o Jodo Kirin vai querer desmascarar o Reigen por algum motivo? E realmente tem um motivo. O cara ficou bolado porque o Reigen, pra lutar contra o Mogami Cage, que tava se apossando do corpo do Jodo Kirin nos episódios passados, deu uma joelhada na barriga do velho, ele se sentiu humilhado, então foi ele que armou pro Arataka Reigen tá ali, pra ele desmascarar o cara. Então eu acho que vai ter um tom cômico no próximo episódio, o episódio 7. Acho que o Reigen, por acidente, ele vai conseguir ir desviando aí das armadilhas do Jodo Kirin ao vivaço na televisão, mas uma hora ele vai cair, certo? Então, eu acho que o próximo episódio ele vai ter um ponto de virada muito grande, vai ser aquele ponto onde o Arataka Reigen realmente vai cair em si, porque ele aprendeu a viver sem um mob, ele tá querendo viver uma vida mais digna, só que eu acho que ainda não tá os 100%, já que a gente fala muito em porcentagem em Mob Psycho, ele não tá nos 100% da evolução necessária para ele seguir como um ser humano melhor. Então, 7º episódio da 2ª temporada vai ser a grande transformação do Arataka Reigen, é o que eu prevejo, e eu acredito que é a hora da Garra aparecer novamente, porque a gente já tá aí, né, semana que vem já é a segunda metade dessa 2ª temporada, então precisamos correr aí. Fico muito feliz pelo Mob, queria muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio 6 da 2ª temporada de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, deixa aí tua opinião nos comentários, curte aí o vídeo se você gostou, também deixa o dislike se você não curtiu tanto, se inscreve no canal, clica no sininho, porque fazendo tudo isso que eu falei agora é que o algoritmo vai entender o teu interesse pelo canal e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Mob Psycho 100, chega toda terça, hein, episódio a episódio. Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!